Fala aí, rapaziada. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise e algumas curiosidades sobre o álbum Donda, do Kanye West. O nome do álbum é em homenagem à mãe dele, que faleceu em 2007 por conta de umas complicações durante uma cirurgia. Como são 27 músicas, eu vou dividir o vídeo em duas partes para não ficar um vídeo muito longo. E não vou entrar muito em detalhes sobre algumas músicas. E lembrando que o álbum foi lançado, né, pela gravadora sem a permissão do Kanye West, que ele queria excluir algumas músicas, excluir algumas participações e adicionar outras, e alguns outros versos. Então é um álbum que está finalizado, só que ao mesmo tempo não está com a aprovação do Kanye West, não tinha aprovação do Kanye West para poder ser lançado. Até porque faltavam uma ou duas músicas que ele queria acrescentar e não acrescentaram lá. Então a gente vai falar aqui mais ou menos de um álbum que pode ser que não esteja da forma que ele queria que estivesse. Aqui na primeira música, a Donda Chant, basicamente ela causa uma sensação meio estranha para quem ouve de primeira, porque não entende, porque fica repetindo tantas vezes a mesma palavra, que é o nome da mãe dele. Só que a intenção foi mais ou menos fazer uma sequência, como se fosse um batimento cardíaco, que seria referente aos últimos batimentos cardíacos da mãe dele antes dela vir a falecer. Ele quis fazer isso como se fosse mais ou menos uma homenagem a ela. Na música Gel, que vem com uma parceria com Jay-Z, que estava demorando muito para voltar, inclusive ver essa parceria, o Kanye lança uma série de questionamentos internos, além de pôr em dúvida a nossa própria realidade, onde muitas das vezes o próprio Kanye West já disse que a gente vive numa Matrix, que a gente vive num mundo projetado, que não é um mundo real, pelo menos no ponto de vista dele. E ele lança uma série de questionamentos sobre isso, além de trazer, além dele dizer que nós mentimos para nós mesmos e para as pessoas que nós amamos, mesmo se a gente perceber. A gente acaba fazendo isso involuntariamente, então nós somos mentirosos no fim das contas. E a música fala sobre quem vai à cadeia essa noite. O que ele quer dizer como cadeia seria uma metáfora, como se ele quisesse dizer, tipo, quem vai pecar e sofrer as consequências dos seus pecados hoje, já que todo ser humano é falho, então uma hora ou outra alguém vai falhar, uma hora ou outra a gente vai falhar. E sobre as consequências, seriam quais consequências a gente ia sofrer com isso, tipo, o que, que aconteceria a partir do momento que a gente vai e erra, sem perceber que errou, sem querer errar, ou sem nem perceber. E o Jay-Z vai trazendo várias referências ao longo da parte dele, falando sobre catolicismo, o islamismo, sobre um possível novo álbum com Kanye West, que eu acredito que não vai acontecer, mas ele soltou isso, e fazendo muitos trocadilhos e referências com algumas músicas antigas do Kanye West, que foi algo tipo simplesmente genial, mas era dentro do padrão Jay-Z de qualidade, então vai sair algo bom. Mas sobre o lance deles falarem sobre rolar um Watch the Throne 2, eu acho muito difícil por conta dessa fase que o Kanye West tá. Eu não acho que ele vá se regular bem para lançar um álbum tipo Watch the Throne com Jay-Z, mas não. E aqui a gente vai para a terceira faixa. A terceira faixa, é, pelo menos eu acredito que ela era para ter entrado no álbum do Jesus is King, mas ela não entrou, não sei porquê. Daí ele quis pôr nesse álbum, e sobre ela não tem muita coisa a ser dita. É só ele falando sobre Deus e como ele tenta se manter fiel e não pecar. Não tem tanta coisa a ser dita nessa faixa, não. A Off the Grid é a música que ele vem num trecho do Playboy Carti e do Fivio Forgen. A sonoridade da música é muito boa. Nos versos do Kanye, ele vem trazendo alguns pontos, como sempre o centro das atenções, por conta das opiniões dele, e que ele normalmente expõe a público, e sobre também usar a grana dele para o que ele quiser fazer, por mais louco ou sem sentido que isso faça para quem está ao redor dele. Tipo assim, ninguém precisa entender, só ele precisa entender o que ele está fazendo, é tipo isso. E nessa música o Fivio veio com os versos maneiros, mas também não tem tanta coisa assim se dita, não tem tanto a agregar assim na música. Só a sonoridade que ficou maneira de forma geral. A Hurricane vem uma música com o The Weeknd, o KC e o Lil Baby.
O The Weeknd veio com um refrão falando sobre que por mais que as coisas fiquem um caos, ele continua se apoiando em Deus e conta com ele para não se perder, para não se deixar levar pelas coisas ruins, pela negatividade ou pelo que vem acontecer na vida dele. O Lil Baby fala sobre como a vida dele está hoje, como ele tenta lidar com a morte de alguns amigos dele, sobre algumas pessoas que eram afastadas dele, começaram a querer colar com ele, depois que ele começou a ganhar dinheiro. E o Kanye vem falando sobre suas atitudes e suas escolhas, ao abandonar algumas coisas para tentar outras coisas mais arriscadas. E não ficar ligando muito para os julgamentos e para os rumores que ficam fazendo em torno dele, principalmente sobre a vida pessoal dele. A Praise God basicamente traz assim o Travis Scott e o Baby King. Sonoricamente ela é boa de ouvir, mas liricamente ela não tem nada a ser dita. Tipo, não é uma música tão assim, tipo, é boa de ouvir, mas não traz nada. Não tenho o que falar muito dela, não. A sétima música, ela conta com o Lil Durk e o Vori. É uma música em homenagem a Jonah Waite, que é um artista que foi morto a tiros no ano passado. Aqui os artistas envolvidos meio que falam um pouco sobre o que sofrem, né, com as dores que têm, com os traumas que eles têm. A lírica delas é muito boa, é uma música que vale a pena ir atrás para procurar um vídeo com tradução para poder entender o contexto musical todo, porque ela traz uma coisa assim muito boa para poder você ver e entender a mente das pessoas e ver que tipo assim, não é um conto de fadas o que eles vivem. Por mais que eles ostentem e o cacete, eles também têm uma vida difícil. A oitava faixa conta com Lil Yachty, Roga, Fivio. O Fivio, tipo, novamente, né? Porque ele já tinha ido numa outra faixa. Elas basicamente falam sobre serem tratados como monstros pela mídia e como isso acaba interferindo na vida deles. Além de falar sobre as pessoas que cercam eles para tirarem proveito social ou financeiro deles ali. Na música Junior, que leva o nome de um estilista da Comedy Garçons, o Playboi Carti e o Kanye ostentam sobre terem roupas da marca, produtos exclusivos, com design feito pelo Junior. O som sonoricamente é fixativo demais. Para quem ouvir ele algumas vezes, você acaba ficando com aquela música chiclete na cabeça. A lírica dela não tem nada demais, é só eles ostentando mesmo, não tem muito o que ser dito aqui. O Believe What I Say é a música que conta com o sample da Lauryn Hill, que é muito bom esse sample, inclusive, fizeram um trabalho muito bom nisso, onde basicamente ele vem falando sobre você viver para você, não ficar ligando muito pro que as pessoas têm a dizer sobre você e sobre as suas escolhas. É meio que um som de libertação, vamos botar assim. Então, aí nós vamos para 11ª música, que é uma música em homenagem ao Kobe Bryant e também sobre a mãe dele, né? Porque os dois morreram. E pelo menos, tipo, na minha visão, ela poderia vir como a oitava música do álbum, ou a música de número 24, já que são 27 músicas, para ficar uma parada numerologicamente maneira, assim, em homenagem ao Kobe. Só que eu não sei se por conta de pressa da gravadora de poder lançar, eles não se atentaram a isso, lançaram a música em qualquer faixa mesmo, e ficou por isso mesmo. Eu não achei muito legal por conta disso, mas é aquilo, né? Não foi culpa do Kanye, foi provavelmente culpa da gravadora em si. A Remote Control é a 12ª música, que vem com Young Thug. É uma música muito boa de se ouvir. E na música ele fala sobre Deus ter tudo sob controle. E o Young Thug aqui só fica ostentando mesmo, falando sobre as coisinhas dele e tal. Só que de uma certa forma meio que diferente. Ao mesmo tempo que ele fica ostentando, ele meio que agradece a Deus por ter aquilo para ostentar. Tipo, agradecendo por ter tanto e por tanto ter sido dado a ele. Na música Moon, que é uma música tipo, muito bonita e boa de se escutar,
ela dá uma sensação meio que nostálgica. E melodicamente ela é impecável, ela é muito, 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 muito boa. E traz um som com o Doug Oliver e o Kid Cudi. E também não dá pra sair algo que não seja agradável vindo dos dois, né? Porque melodicamente as músicas dos dois sempre foram muito boas, tipo, e a questão de produção também é muito boa. E o tema traz referências claras sobre alguns álbuns e músicas antigas do Kid Cudi, tipo Man on the Moon, a questão da lua, ela meio que representa um local de paz. Pelo menos no que o Kid Cudi já falou numa entrevista, que o que ele fala sobre a lua é basicamente como se fosse um local calmo, de paz, onde ele buscou sempre estar durante a vida dele, já que ele passou por muitos momentos difíceis. É como se fosse uma zona de conforto espiritual, que ele acredita que exista e que ele corre atrás dela. É um nirvana, basicamente, assim, que a gente poderia tentar trazer para uma realidade, vamos botar desse modo. Heaven and Hell é a música onde o Kanye se estabelece como alguém muito importante para ter que explicar o que ele está prestes a fazer. Ele meio que diz, tipo, cala a boca, senta e espera o que eu vou fazer e se mantenha focado nas suas coisas. Não fica focado na minha enquanto eu não faço a minha. É tipo isso. E falando sobre essa primeira parte do álbum em geral, até aqui eu achei que o álbum foi bem construído. Porém, eu esperava muito mais vindo do Kanye West. Muito mais. Por isso eu fiquei meio relutante, até por conta da demora que o álbum teve. Eu achei que ia vir com coisa com mais qualidade e não foi tanto assim. Só que de forma geral tá muito bom de se ouvir, as músicas estão boas de se ouvir. Só que sobre essa parte do álbum até e da próxima parte eu vou preferir deixar para ponto final, para poder falar melhor sobre o que eu achei, porque acho que fica melhor de falar no contexto geral, que aí vai dar para entender o porquê que a primeira parte ficou meio confusa para mim. E basicamente é isso aí, rapaziada. O próximo vídeo já vai sair em sequência, é só pegar o link aqui embaixo e seguir para ele. Esse vídeo provavelmente não vai ter corte, só vai durar 12 minutos, então não vou fazer corte nenhum. Vai sair como tá mesmo e é isso aí. Valeu!